Comigo, por favor. No livro de Eclesiastes, capítulo de número 11. Nós estamos numa sequência de ministrações e você que retirou o seu projeto de vida 2023, daqui a pouco nós vamos orar por ele. Amém? Só que é muito importante, eu peço sua atenção, prometo que vai ser bem rápido, vamos direto ao ponto daquilo que Deus tem para nós. Mas nós temos falado aos domingos que se passaram sobre projetos de vida, né? Um projeto de vida que nós dividimos em várias partes aqui. E hoje nós vamos falar sobre o financeiro. Só que antes de falar sobre o financeiro, como o projeto financeiro e o projeto familiar, na verdade, é um resultado dos 3 primeiros projetos, eu acho que é bem importante nós refletirmos um pouquinho sobre esses projetos para a nossa vida. Amém? Feliz também, hoje pela manhã tem aqui o Odilon, a família dele, que Deus abençoe, em nome de Jesus, um amigo que já conhecia há um tempo, esteve aqui conosco num culto de empresários também, e hoje veio aqui com a família. Obrigado, uma honra, está me devendo essa visita, né? E hoje cumpriu. Deus abençoe vocês grandemente, em nome de Jesus, amém? Mas nós começamos a falar sobre projetos. Deixa eu falar uma coisa para você. A igreja de Cristo, ela tem um foco, ela tem uma mensagem central, que é falar do problema do homem. E o problema do homem, em sentido homem ou mulher, o problema do ser humano, o problema dele não é com outro ser humano. O problema dele não é com sogra, com sogro, com marido, com mulher, com filho, com a noite ou com o dia. O problema dele não é esse. O problema de todo ser humano é com Deus. Por quê? Todos pecaram e caíram, perderam esse relacionamento com Deus. E a igreja é o único lugar que tem uma palavra nessa terra de reconciliação. Eu não sei se você já parou para pensar nisso. Todas as manhãs que eu venho para cá, todas as noites que eu estou aqui nos cultos e eu corro, vou fazer qualquer coisa na igreja, eu tenho uma interrogação. Eu pergunto para Deus: Senhor, eu sei para onde eu estou indo, eu sei o que eu estou fazendo, eu sei o que eu abandonei na minha vida e eu acredito no que estou fazendo e faz sentido para mim tudo isso. Mas eu também faço a interrogação dizendo assim: Senhor, será que todas as pessoas entenderam o propósito da existência da igreja? Será que todos entenderam qual é realmente o problema do ser humano? Porque parece que muitas vezes as pessoas olham para a igreja e pensam que ela é a solucionadora de problemas do nosso dia a dia. E se esquece que os problemas que nós enfrentamos no dia a dia, na verdade, é uma decorrência de uma situação que nós estamos diante de Deus. Qual é essa situação? Inimigos de Deus. Só nos tornamos amigos de Deus quando nós somos perdoados no sangue de Jesus Cristo. Aí já não existe mais condenação nenhuma sobre nós. E tendo esse pensamento, nós precisamos nos preocupar com a nossa vida em primeiro lugar, independente de qualquer projeto que nós venhamos fazer, para qualquer ano da nossa vida, nós precisamos nos preocupar com essa verdadeira mensagem, que é a mensagem da igreja. É como é que nós estamos na nossa vida espiritual, no nosso relacionamento com Deus. Porque a começar, em primeiro lugar, a nossa vida com Deus não é segundo, é primeiro lugar. O centro das escrituras, o centro da pregação é a palavra de Deus. E é ela que tem poder de transformar a nossa vida. Então nós começamos ministrando aqui aos domingos sobre algo imprescindível para mim e para você todos os anos da nossa vida. É projetar a nossa vida espiritual. Como é que anda o meu relacionamento com Deus? O que é que eu vou fazer para a minha vida espiritual ser uma vida espiritual sadia para o ano de 2023? Nós vemos aqui nas mensagens que Deus nos deu, eu tenho elas anotadinhas aqui para passar para vocês nos cultos e você anotar, se é que você tem o desejo de pensar nas escrituras para os seus projetos. Deus nos deu a palavra para a vida de projeto, para o nosso projeto de vida espiritual, a palavra de Ageu e a palavra de Esdras, capítulo 1, versículo 1 ao 11, e de Joel, aonde fala
que o povo estava longe da sua vida espiritual com Deus. Eles tinham quebrado a aliança e eles viviam numa ruína. Então o profeta Ageu vem trazendo uma palavra de conforto para o coração das pessoas, e o Esdras, como escriba, ele vem trazendo a palavra de Deus para as pessoas, porque eles abandonaram as escrituras, abandonaram a palavra, abandonaram a adoração, e o profeta Ageu vem chamando essas pessoas: voltem à adoração. O problema de vocês é que vocês quebraram a aliança de vocês com Deus. Quando eles refizeram a aliança, aí eles viveram um tempo de dupla honra, conforme Joel capítulo 2, versículo 12. Outra coisa que nós aprendemos que é muito importante é projeto para a nossa vida sentimental. Sim, porque nós vemos na vida de Davi que ele sofreu muitas coisas, e uma das maiores coisas que ele sofreu foi o desprezo. Ele foi desprezado pelo pai, foi desprezado pelos irmãos, foi desprezado pelo gigante, foi desprezado por Saul, foi desprezado pelo filho, foi desprezado pela esposa, mas ele estava firme. É aí que nós entendemos o que significa o Salmo 91. Estar escondido em Deus. Esse era o segredo que fazia com que Davi passasse por tudo isso e não desistisse. Amém? Na terceira ministração, nós falamos sobre o projeto da nossa saúde. Só que nós aprendemos também que saúde tem a ver somente com o físico? Não. Nós falamos sobre saúde mental. Você precisa estar bem espiritualmente, sentimentalmente, no seu mundo interior, e isso vai refletir na onde? No físico. Jesus mesmo disse que tudo aquilo que sai da nossa boca é o grande problema. Então, uma pessoa doente dentro dela vai trazer problema externo. Então, se você for raciocinar, e eu estou fazendo questão de trazer esses pontos para te levar a um raciocínio, que essas três áreas, se você alinhar essas três áreas da sua vida, as outras coisas serão consequência. Se você estiver bem na sua vida espiritual com Deus, se você estiver bem no seu mundo interior, na sua vida sentimental, isso vai refletir na sua saúde emocional, na sua saúde física e na saúde das pessoas que estão à sua volta. Uma pessoa que está desconectada de Deus é uma pessoa que tem diversos problemas dentro de si, principalmente que ela não entende o propósito de vida dela. Ela só vive para as coisas dessa terra. E quem vive somente para as coisas dessa terra é uma pessoa que está possivelmente, vamos se dizer que com certeza a pessoa ela vai se encontrar num momento frustrado. Por quê? Porque as coisas dessa terra não conseguem suprir a ausência de Deus. Nada consegue suprir o seu relacionamento com Deus, nem bens, nem casamento, nada consegue suprir esse vazio existencial que você precisa se encontrar com Deus. Amém? Ah, apóstolo, mas tem gente que não quer nem saber de Deus e se sente muito feliz. Mentira! As pessoas maqueiam essa verdade, dessa ausência de Deus dentro delas. Eu sei que tem gente, pessoas que estão aqui no meio de nós, que se a gente sentar e conversar, tentava, por mais que tinha coisas que fazia muito feliz, tentava maquiar dentro de si um desejo por uma coisa muito maior que não conseguia explicar, tentava satisfazer de um jeito, tentava satisfazer de outro, até que se encontrou com Cristo. Aí o seu relacionamento com Deus foi realinhado, e aí ele começa a sentir, a pessoa começa a sentir um propósito de existência, a pessoa começa a viver outras coisas, e ela começa a colocar os valores de Deus como trilho para a sua vida. Isso alinhou ela por dentro também. Os sentimentos dela são sarados, ou seja, as feridas, as mágoas, o que as pessoas magoaram ela, já não são coisas que determinam quem elas são. Elas, na verdade, conseguem ser maiores do que as lutas que elas enfrentaram. E elas começam a ser melhor. Esses dias atrás, nós estávamos montando o tatame, né, Tiago? Aí o Isaac estava lá ajudando a gente a montar. Aí eu falei para ele, que glória, né? Que coisa maravilhosa. Tem o pastor Vitor com o João. Os pais lá no tatame compartilhando do momento com os filhos. Mas não foi isso que o Tiago viveu com seu pai. Né, Tiago? A gente comentando sobre isso. O pai dele não estava ali naquele momento.
E assim, não estou nem falando da vida dele, estou falando que quantas coisas na nossa vida, que tudo começou como reunião de pais, né? Ele estava muito orgulhoso que ele tinha ido na reunião de pais da escola e ficou orgulhoso das palavras que disseram sobre o filho. Eu mesmo me perguntei sempre, por que o negócio se chama reunião de pais? Meu pai nunca tinha ido. Muito esquisito. E muitas vezes hoje damos para os nossos filhos aquilo que nós não recebemos. Sabe o que significa? Nós estamos sendo melhores, estamos dando coisas melhores para as pessoas. Nós, sarados, nós vamos dar coisas, palavras, ações de pessoas saradas para as pessoas que nós amamos. Quem está entendendo? Amém? Então isso é muito importante. Isso vai trazendo saúde emocional. O filho amando o pai amando o filho, aquela união dentro da família, o relacionamento bem diferente, um relacionamento mais de respeito, um relacionamento mais alicerçado na própria palavra de Deus. Quem está entendendo pode dizer glória a Deus? Com consequência disso, são os outros dois projetos. Por quê? Se você não estiver bem emocionalmente, vai afetar a sua vida financeira. Se você não estiver bem na sua saúde emocional, se você não estiver bem espiritualmente, você vai ser afetado na sua vida financeira, não vai ter jeito. Se você estiver bem, também vai ser afetado, só que de maneira positiva. Amém? Você não vai gastar mais do que você pode. Você vai administrar melhor as coisas. Por quê? Porque você sabe que você não precisa das coisas para ser feliz. Você é feliz porque já tem o maior de todos os presentes, a salvação. Amém? Ah, apóstolo, não é isso não. Então você precisa se converter. Porque se a salvação você não considera o maior presente, meu irmão, se você não considera o perdão dos seus pecados o maior presente, você não é convertido. Me perdoa dizer, mas você não se converteu. Diga para a pessoa ao seu lado assim, é uma boa oportunidade. Amém? Perdão dos nossos pecados. Não merecemos. É a graça de Deus na nossa vida. Amém? Apóstolo, mas e agora pela palavra de Deus? Nós temos aqui alguma coisa para falar sobre projeto financeiro? Temos. A palavra de Deus também nos ensina. Como nós já ministramos aqui, a palavra de Deus, ela se importa conosco não somente uma área, ela se importa conosco em todas as áreas. Amém? Mas já percebeu que a área financeira, quando ela é afetada, não abala muito o relacionamento? Sim ou não? Abala o relacionamento, abala a estrutura da família, abala muitas coisas. Nem sempre as pessoas vivem aquilo que se diz no altar, né? Aquilo que se fala quando você faz o casamento. Na saúde ou na doença. Na pobreza ou na riqueza, né? Quando a gente é adolescente, basta que ame e está tudo certo. Mas depois, quando chega o boleto, aí fala, opa, amor não paga boleto, não é? E aí você começa a falar assim, meu Deus do céu, e agora? Sumiu uma família, tem coisas que eu não tinha. Às vezes, por exemplo, uma pessoa se casa jovem, está acostumada a viver com seus pais, nunca pagou uma conta de água ou de luz em casa. Quando se casa, dali 30 dias, o que chega em casa para pagar? A água e a luz. Nunca foi no supermercado fazer compra, né? E aí agora casou, vai ter que fazer compra. Nunca lavou a roupa, por quê? Mamãe lavava, agora casou, nem sempre a mulher vai lavar. Somente no contexto que nós vivemos, as mulheres trabalham, os homens trabalham, chegam os dois em casa e acaba tendo que fazer as coisas, sim ou não? Se não tiver uma condição de ter alguém, pagar alguém para fazer aquilo, infelizmente vai estar ali. E aí aquele rapaz que nunca soube fazer nada? Não, amor, mas eu casei por amor. Eu falei assim, mas o amor trouxe um montão de coisas para você estar fazendo junto. Você tem que cuidar da casa comigo. Se tiver o filho, vai ter que cuidar do filho também. Vai ter que depois, quando o filho cresce, vai ter que ir na escolinha do filho, vai ter que levar o filho, vai ter que pegar o filho, vai ter que aconselhar o filho, vai ter que chorar com o filho, vai ter que se alegrar com o filho. Ou seja, é só amor? Não. É necessário amor? Sim. Mas o amor não paga dívidas. Nós precisamos estar bem, então, aquele negócio que a gente sempre diz, não case para ser feliz, seja feliz para casar. Porque se você colocar a felicidade no cônjuge, né, nas costas do cônjuge, você tem que me fazer feliz, irmão, é muito difícil.
Porque às vezes a mulher vai fazer a comida e fala assim, fiz a comida que meu marido gosta. Aí chega e fala assim, já jantei. A mulher vai ficar brava. Vai ou não vai? Aí o marido chega no outro dia e não comeu. A mulher fala, mas ontem você não comeu, agora eu não fiz. A mulher fala, agora eu estou com fome. Por isso sempre deixa o miojo guardado, que é o socorro às vezes. Então assim, vai começar a ter que viver tantas coisas que vai precisar ter uma conversa, vai precisar administrar as coisas juntos, então fica muito próximo as 3 áreas primeiras com as duas últimas que nós vamos estar ministrando. Amém? Nós vemos pessoas na Bíblia que também foram muito sábias, que fala sobre administração. Nós vemos o exemplo, um dos grandes exemplos, poderíamos encontrar outros, mas eu quero usar um fácil de vocês entenderem, porque todo mundo conhece a história dele, é o José. José, ele foi um ótimo administrador. Então, assim, a gente pergunta, será que poderia colocar eu ou você para administrar? Todo mundo quer ser honrado como José, mas será que temos a mesma sabedoria que José? Né? Então, uma pessoa não vai colocar nas mãos de alguém incompetente uma administração. Ou seja, eu tenho que ser um solucionador de problemas. Eu confesso para vocês, não me preparei, não tenho sonho, e eu sei que Deus não me colocará para ser o presidente do Brasil. Por quê? Não me preparei para isso, não tenho condições, não entendo o mercado, mas eu queria ter uma vida de presidente. Você não tem capacitação para aquilo. Espero que os que estão tenham. Amém? Né? Fica a dica. Mas é muita coisa que acontece. A gente pensa no glamour, mas a gente não pensa no preço a ser pago por aquela administração. Todo mundo olha para José e fala, nossa, José foi grandemente honrado. Deus colocou ele como maioral no Egito. Todo mundo olha isso. Mas e a responsabilidade que ele tinha? Você acha que José ficava sentado num trono com um monte daqueles caras abanando assim, ó, ele, de boa e só mandando? Não. A Bíblia nos ensina que José, ele deu a direção para Faraó, e por ele ter dado essa direção para Faraó, o Faraó colocou sobre os dedos dele o anel de autoridade e ele mandava em todo o Egito. Mas quando você vai ler as Escrituras, são 7 anos de muito trabalho e boa administração. Amém? Nada acontece por acaso. Pense comigo. Se uma pessoa esbanjadora fosse colocada no lugar de José, não fosse uma pessoa boa administradora como José, teria tido algum bom resultado no Egito? Se fosse aquela pessoa que a gente vê muitas vezes, hoje não tecendo críticas, mas assim, às vezes você vê pessoas tão preocupadas, e eu não sou contra, estou dizendo que é pecado a Copa, tá? Mas às vezes você vê uma pessoa tão preocupada com o título, tão preocupado e torcendo tanto pelo time, nós torcendo aí pelo Brasil, e queríamos que ele fosse para as finais e tudo mais, e ganhasse. Mas assim, a pessoa está preocupada com o dia de churrasco dela. Aquele dia que ela vai assistir o time dela jogando, tudo bem, de 4 em 4 anos, mas eu estou falando para você analisar a situação. Às vezes você vê pessoas que não têm nem a condição de fazer aquilo, mas ela vai dar um jeito, nem que ela deixe de pagar, que ela não arrume o carro, que ela ande com o sapato furado, ela vai querer fazer aquele churrasco, porque trabalha só para satisfazer, só para ter aquele prazer naquele momento. Ah, mas depois de tanta luta na minha vida, poxa, rapaz, eu não sei se tombou carne em algum lugar que é mais barato, mas eu conheço pessoal que vive fazendo churrasco todo final de semana, e eu vejo que eles não estão cheios da grana assim. Aí você fala, tombou algum caminhão em algum lugar, descobriu onde foi. Porque hoje fazer um bom churrasco, uma boa carne, você paga menos do que R$40 num bom quilo de carne? Então você fala, puxa vida, mas você vê que a pessoa, ela não consegue prosperar, ela não vai longe, mas ela consegue satisfazer ela no momento, ela trabalha por satisfação. Ela ganha o dinheiro dela e só gasta com a satisfação, com os prazeres dela. Não a pessoa que administra. Ou seja, se José fosse trabalhar 7 anos só de carne, de coisa boa, e vou curtir, porque afinal de contas 7 anos está bom, e os outros 7 anos difíceis?
E quando acaba a Copa? Se alguém ganhou, eles ganharam lá. E eu não ganhei nada com isso, a não ser roer a unha e ficar bravo. Não é verdade? Não ganhou nada, sua dívida vai estar lá para você pagar. Então, pessoas que trabalham somente por satisfação, para satisfazer, quando eu falo trabalhar por satisfação, é ganhar seu dinheiro só para satisfazer o seu desejo momentâneo. E nós gostamos de fazer as coisas e obter prazer das coisas que nós fazemos. Até aí não existe nada errado. Agora, quando nós olhamos para essa administração que José teve, foi uma administração sábia. Na época que ele estava ganhando muito, o que ele fez? Guardou. Está indo bem. E já estava a estratégia traçada, o projeto já estava traçado. Ele disse, Faraó, olha, Deus já deu a visão da coisa. Esse vai ser o grande problema. Deus já avisou que serão 7 anos de fartura. E 7 anos será de escassez, vai faltar tudo. Então o que a gente faz? Aproveita os 7 anos, aproveita enquanto as vacas estão gordas e não come as vacas. Não faz churrasco. Guarda essas vacas gordas. Ou seja, é uma metáfora, amém? Vocês estão entendendo? Guarda, acumula, para que depois, quando vier uma crise, você está preparado. E muitas vezes na administração, poucos de nós conseguimos guardar uma porcentagem daquilo que nós ganhamos, sim ou não? E todas as pessoas que vão estudar finanças, todas as pessoas que procuram se aconselhar com pessoas que deram certo, eles sempre falam uma coisa: comece poupando. Quanto? Nem que seja R$10. Começa poupando. Às vezes a pessoa fala, nossa, achei R$10, vou comprar tudo de mortadela. Não é? Então, ou seja, já está dentro da pessoa. Por isso não tem gente que já ganhou 1 milhão, né? Não ficou milionário. E depois ficou pobre. Por quê? Agora ganhou 1 milhão. Agora eu vou satisfazer tudo que a minha alma quer. Aleluia, Deus é bom. Ganhou 1 milhão, torrou tudo. Aí fala, Deus, eu não sei. O senhor não estava comigo, mas você é burro, irmão. Deus fala para você, tu é cabeção, velho. Te dei 7 anos de vaca gorda e você estragou todas as vacas. Você torrou todas as vacas, agora você vai ficar nas vacas magras. Falta de administração. A Bíblia não ensina isso? Então por que a gente não olha para José com outros olhos? Quantas vezes Deus já não te deu oportunidade e você comeu a semente, você foi lá e fez churrasco com as vacas em vez de aproveitar o momento que estava bom. Quem está entendendo pode dizer um glória a Deus? Eclesiastes 11 vai nos ensinar um pouquinho hoje. Então o texto de hoje é o Eclesiastes 11. Lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Reparte com 7 e ainda com 8, porque não sabes qual mal virá sobre a terra. Estando as nuvens cheias, derramam aguaceiro sobre a terra, caindo a árvore para o sul ou para o norte, no lugar em que cair, ali ficará. Quem somente observa o vento, nunca semeará, e o que olha para as nuvens, nunca cegará. Assim como tu não sabes qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da mulher grávida, assim também não sabes as obras de Deus, que faz todas as coisas. Semeia pela manhã a tua semente, e à tarde não repouses a mão, porque não sabes qual prosperará, se esta, se aquela, ou se ambas igualmente serão boas. Doce é a luz e agradável aos olhos ver o sol. Ainda que o homem viva muitos anos, regozije-se em todos eles, contudo, deve lembrar-se de que há dias de trevas, porque serão muitos. Tudo quanto sucede debaixo do sol é vaidade. Depois a gente continua a ler um pouquinho mais. Ele começa dizendo, lança o teu pão sobre as águas. Nas interpretações, ao ler esse texto, muitas pessoas olham para a vida de Salomão, que ele era comerciante. E quando fala sobre o pão sobre as águas, fala sobre o cereal, fala sobre os grãos que eram transportados pelo mar. Mas é interessante que nós vemos no versículo 2 que ele fala sobre investimento. E todas as pessoas que são grandes investidores, eles têm quantos investimentos? Vários.
Por quê? Você não sabe qual que estará em alta, qual que estará em baixa. Então, na oportunidade de ter as vacas gordas, ele não investe em uma coisa só. Ele investe em mais de uma coisa. Você vai ver que tem pessoas que você conversa com ela e fala, eu tenho uma empresa disso, eu tenho isso, eu tenho aquilo outro. Olha, aquilo ali deu muito certo, eu tenho investido na bolsa em tal coisa. Eu adquiri tal coisa, eu investi nisso, eu investi naquilo, aquilo não está dando muito. Mas isso aqui está dando mais, vou investir mais aqui. Ou seja, a pessoa administra muito bem e investe em várias áreas. E a Bíblia está dizendo, semeia, você deve repartir a sua semente em várias oportunidades. Amém? Por quê? Você não sabe. Você não sabe o que mal vai vir. Já pensou uma pessoa que só investiu, por exemplo, só em grãos? Ele é dono da chuva? Nem que ele faça a dança da chuva como um índio, não vai chover. Ele é dono da terra, ele manda na terra? Não manda, ele cultiva. Ele não tem poder sobre as coisas da natureza. Quantas vezes, já viu, por exemplo, abobrinha? Quem gosta de abobrinha? Alguém gosta de abobrinha aí? Eu não sou muito chegado não, mas sabe quem gosta de abobrinha lá em casa? Meus 2 cachorros. Tinha vez que ia comprar abobrinha como hoje, você compra abobrinha por R$1. Mas tem vezes que eu falei assim, vocês não vão comer abobrinha, não, vocês vão comer só a ração. Eles misturam a raçãozinha com a abobrinha. Porque eu fui comprar abobrinha, aí falaram, não sei se era a guerra, não sei se era a chuva, ou o sol. Qual era a desculpa? R$8,90 o quilo da abobrinha. Muito caro. Mas por que este preço? Não, porque choveu. Não, teve a guerra lá. As coisas estão acontecendo lá do outro lado do mundo, a desculpa está aqui. Arruma uma desculpa para as coisas que estão acontecendo. Então você vai vendo que são coisas que a gente não tem controle. Não tem controle sobre uma inundação numa plantação, não tem controle sobre a falta de água em determinado lugar, nós não sabemos, ou seja, nós não temos controle de todas as coisas, nós somos muito limitados. Amém? Aí ele continua dizendo assim, estando as nuvens cheias, derramam aguaceiros sobre a terra, caindo a árvore para o sul ou para o norte, no lugar em que cair, aí ficará. Quem somente observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca cegará. Se nós estivéssemos lá no interior, a gente faria um certo sentido pensar em plantar ou deixar de plantar. Mas nós sabemos que estamos aqui em São Paulo, e nós estamos aqui para analisar este versículo deste capítulo dentro do nosso contexto. Então ele não está falando sobre ir lá e semear a planta em si, mas ele está trazendo uma linguagem aqui para fazer a gente entender que se você ficar sentado numa cadeira olhando para o céu e falando um monte de coisa que você sabe o que tem que ser feito, você sabe como que você tem que estudar, você sabe como que é a estratégia, você já sabe, você já tem o conhecimento, já tem tudo. A única coisa que te falta é o quê? Uma ação. Você conhece pessoas assim? Pessoa que sabe de tudo, sabe de tudo. Sabe quanto custa uma casa lá em Orlando? Sabe quanto custa isso? Sabe quanto custa aquilo outro? Como que aquela pessoa começou? A história de grandes empresários. Você conhece a história de grandes empresários? Pessoas que hoje se deram muito bem, conhece a história, e conhece fulano e ciclano, já ouviu, já fez curso com fulano tão famoso, e você viu que a vida daquela pessoa ali não mudou. Ela tem um monte de informação, mas é uma pessoa que não acorda cedo, é uma pessoa que não se dedica naquilo que conhece, é uma pessoa que não tem foco, não tem objetivo e não chega a lugar algum. Bate palma para os outros, mas não vai a lugar nenhum. Por quê? Porque sabe o que precisava fazer e não faz. Você conhece gente assim? Espero que não seja espelho, hein? Pessoas que, quando falam, nossa, você fala, meu Deus, estourou, descobriu o segredo, mas não tem ações. É isso que a Bíblia está dizendo. Você é o resultado das suas ações. Você não é resultado dos sonhos que você tem. Se eu perguntar o sonho que você tem aqui, irmão, você vai arrumar um monte de coisa para mim. A gente vai passar aqui o dia inteiro, você vai sair até nas nuvens aqui. Nossa, eu tenho um sonho.
Que sonho. Uau! Você vai sair nas nuvens, você vai dizer, 2023 você vai ver, eu vou realizar todos os meus sonhos. Aleluia. Essas palavras que são palavras boas, positivas, animadoras, mas não transformam a vida de uma pessoa desanimada consigo mesmo. Coisas que travam a vida dela. Ela não está bem emocionalmente, ela não está bem espiritualmente. Então ela olha para as pessoas e as pessoas são referenciais, mas ela não paga o mesmo preço que aquelas pessoas que são referenciais para ela. Quantas histórias de pessoas, é que eu não acompanho muito, mas eu sei um pouquinho das histórias, né? Pessoas que foi a última, tentou tantas coisas. E a última que foi tentar, tipo assim, ou estourava no norte, ou se arrebentava de vez. A pessoa acreditou e apostou todas as fichas no último investimento dele. E deu certo. Deu certo. Mas ele sabia que estava jogando tudo. Um jogo alto. Coisa alta. A pessoa tinha que ter foco naquilo. Tem gente que pensa em ser milionário para tomar água de coco, ficar na rede sem fazer nada. Você não vai ser milionário, porque você não tem mente de milionário. Sua mente é muito pobre. Então você julga e olha para a vida dos outros. Uns você comete o erro de julgar as pessoas que deram certo. Fala assim, esse deu certo porque roubou. Esse deu certo porque fez coisa errada. Porque diz a verdade para mim. Quando vê uma pessoa bem sucedida, poucas vezes vê que a pessoa faz as coisas corretas. Vê o preço que as pessoas pagam. Quem enriquece com justiça. Amém? Porque pode enriquecer de maneira ímpia, injusta. Eu estou falando aqui, nós estamos dentro da igreja, nós estamos falando para crentes, amém? Nós estamos falando de prosperar de maneira justa, com a bênção de Deus. Não é tipo, Deus, me livra daquela, da bala do policial, porque eu vou roubar aquele banco. Não existe isso daí, irmão. Para a gente não existe. Amém? Glória a Deus. Somos sábios, estamos falando de justiça aqui. As pessoas veem os nossos resultados, mas poucos veem os nossos esforços. Tudo que você vê um resultado, teve que ter um esforço antes de tudo isso. As pessoas muitas vezes estão querendo os resultados, mas não querem os esforços. É até um desrespeito com as pessoas que pagam um preço de chegarem aonde chegaram. Você não pode ser invejoso dentro da igreja e porque você não conseguiu falar que os outros conseguiu porque roubou. Se você pensa que você só vai conseguir roubando, o problema é teu. Se a pessoa conseguiu trabalhando e administrando bem, glória a Deus e é mérito dela. Sim ou não? Salvação não é meritocracia. Mas você saber administrar os seus bens e viver uma vida sossegada na terra é meritocracia. Você saber administrar as oportunidades que você tem. Sim ou não? É uma realidade bíblica. Por isso que às vezes tem gente que fica na igreja orando, pedindo para Deus fazer o que compete a quem? A ela. É isso que às vezes dá raiva, gente. Pessoas que ficam na igreja não fazem nada para mudar a sua vida. Não estudam, não investem em nada e fica falando, Deus, muda a minha vida. Aí chega um irmão que decidiu pagar um preço por alguma coisa, a pessoa olha e fala assim, mas pelo menos eu estou aqui dentro da igreja. Deus está falando assim, mas você não tem porque você não foi trabalhar. Você não tem porque você não administrou a oportunidade. Então não fique olhando para a vida dos outros, não faça você pela tua. Quem está entendendo? Amém? É da apóstola, é culto, é culto. É a Bíblia ensinando para a gente. Você não quer coisa prática para a sua vida? Às vezes a gente fala assim, precisa de coisa prática. A Bíblia é prática, irmão. Quem disse que a Bíblia é para ficar lá na sua estante? A salvação é praticidade para a sua vida. Aí tipo, parece que a gente fala assim, fui salvo. Ah tá, fui salvo, e daí? Vai ficar pregando isso aí toda hora? É o resultado da salvação agora, irmão. Você entendeu que foi salvo? Então muda a sua postura. Agora você é uma nova criatura em Cristo Jesus. Sendo uma nova criatura, eu tenho novos sentimentos. Fui sarado. Agora sou sarado, então vou ser diferente no ambiente que eu estou. Agora eu vou ter uma nova história. Ponto. É simples. A salvação traz resultados. Não é uma palavra de conhecimento. É um conhecimento que transforma a gente. Se a palavra não trouxer transformação, ela só é informação. Você ir numa faculdade ou ler um livro te faz ser inteligente? Não faz. É o que você absorve disso. Você não pode ter um montão de livros. Vou fazer um montão de livros. Tudo cenográfico. Já leu isso daí? Não.
Então por que você tem? É que eu acho bonito. Não muda, um livro fechado não transforma a sua vida. Você precisa acreditar, você precisa pagar o preço de ser quem você diz que quer ser. Você quer ser mesmo isso que você disse? Quem entendeu pode dizer um glória. Versículo 5. Assim como tu não sabes qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da mulher grávida, assim também não sabes as obras de Deus, que faz todas essas coisas. Ou seja, você não tem a compreensão de como Deus trabalha. A gente quer adivinhar o que Deus faz, ou dar a opinião do que Deus tinha que fazer. Você precisa aproveitar o que Deus colocou na sua mão para você fazer. Deus, o que é dele, o que é de César é de César. Tem coisas que pertencem à terra, tem coisas que pertencem ao céu. Mas sempre nós entendemos através da palavra que uma vida bem relacionada com os céus reflete na terra. Nossa batalha é aonde? Nossa batalha é contra as pessoas? Nossa batalha é contra clientes? Nossa batalha é contra funcionário? Nossa batalha é contra os membros da igreja? Não, nossa batalha é espiritual. Existe uma luta espiritual por trás de tudo isso para que você não vá para frente, em todos os sentidos. Quem está entendendo pode dizer um glória a Deus. Eu não sei todo o caminho de Deus, eu não sei o que vai acontecer, mas é por isso. Eu não sei como que vai ser amanhã. Então eu vou aproveitar, vou viver o hoje. É sabedoria viver o hoje? Sim. Mas é sabedoria não se preocupar com amanhã? Não. Apóstolo, mas Jesus disse, não andeis ansiosos. Eu estou falando de viver desesperado? Eu estou falando para você viver o seu dia a dia. Basta cada dia o seu mal. O que você não pode viver é desesperado pelo amanhã. Mas você não pode ser aquela pessoa, vou aproveitar, vou viver tudo hoje. Vou viver hoje, mas vou viver tudo. Tem aquele pudim, eu vou comer o pudim sozinho. Vai que amanhã eu morro. Não é isso que a Bíblia está dizendo para a gente. Não é esse desespero não, irmão. Viva de boa, calma. Não se desespere pelo amanhã. Mas não use como desculpa por você não ter controle sobre as coisas que você não vai fazer nada. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Amém? Aquela pessoa que diz assim, tá vendo? A pessoa fez, olha lá, nem desfrutou. Ué, tolo, devia ter desfrutado. Mas por isso que eu não faço. Então não reclame. Versículo de número 6. Semeia pela manhã a tua semente, e à tarde não repouses a mão, porque não sabes qual prosperará, se esta, se aquela, ou se ambas igualmente serão boas. Outra coisa tremenda, Horta. Sabe o que significa isso para mim? Expectativa. Trabalhar sem expectativa é a coisa pior do mundo, sim ou não? Eu não tenho controle sobre as coisas. Eu não sei amanhã. Não sei mesmo. Não sei nem se eu vou estar vivo daqui a pouco. Não sei nem se eu chego em casa para almoçar com a minha esposa. Não sei de nada. Mas minha vida não está nas minhas mãos. A minha vida está nas mãos de Deus. Mas eu tenho muita expectativa. Se Deus me permitir viver mais 4 anos, eu tenho expectativa para esses 4 anos. Se Deus me permitir viver 2023, eu tenho expectativas para o ano de 2023. E eu vou continuar semeando e com expectativa. Eu nunca vi uma pessoa fazer as coisas sem expectativa e dar certo, irmão. A expectativa é o que nos move. Pelo menos eu estudo a palavra, eu acho que quem prega vive isso. A gente estuda a palavra, dizendo assim, aquilo que eu vou derramar no altar vai impactar o coração das pessoas, vai fazer sentido para elas. Quando Deus colocou no meu coração, para nós ministrarmos de terça-feira, em cima do livro de Atos, nós vamos passear, tipo que nem a gente fez de Romanos 1 ano e meio, eu fiquei na maior expectativa. Eu tenho expectativa para esse ano que vem. O dono do prédio estava aqui comigo na sexta-feira, a gente estava tomando um café lá no escritório e conversando com ele. Ele sabe de como a gente enfrenta as dificuldades para honrar o nosso aluguel. E eu passei com ele aqui e falei assim, não, eu preciso de tudo isso. Eu preciso de tudo isso porque eu tenho isso, eu tenho aquilo outro, ainda tem isso para acontecer, mas já aconteceu, não. Mas ainda tem expectativa, eu tenho expectativa
de ver um altar cada vez mais pegando fogo, de um monte de pastores, de uma igreja vibrante. Eu tenho expectativa disso. E isso me move. Eu tenho expectativa de ver você restaurado. Eu tenho expectativa de ver você aqui nesse altar pregando a palavra e eu ouvindo a palavra e Deus te usando poderosamente. Eu tenho a expectativa de ver essa igreja tão cheia que não cabe gente aqui. Eu tenho essa expectativa. Se você não tem, você não vai conseguir ficar do meu lado. Por quê? Uma pessoa sem expectativa não sonha comigo. Tem que sonhar. Você precisa acreditar naquilo que você faz. Você precisa ter expectativa. Vai ser melhor. E se tá bom, vai ficar melhor ainda. Eu tenho que ter expectativa. Eu fui esses dias atrás, eu passei lá na loja do Odilon, né, Odilon? Estava tomando um café. E não estava feio. Está sempre arrumadinha a loja dele lá. Aí ele falou, não, contratei o rapaz para pintar ali. Estava bom, mas eu queria deixar melhor ainda. Por quê? Tem expectativa. Vou deixar o negócio cair nos pedaços. Tem expectativa, vou arrumar isso. Tem expectativa, vai dar certo, amanhã vai ser melhor. Tem expectativa. A gente estava conversando sexta, né, Dani? Tem expectativa. Precisa ter expectativa. Se você não tiver expectativa com o que você faz, irmão, você está doido. Às vezes eu estou lá estudando com o pessoal, e o pessoal, se eu tirar 4, já passo? Tá bom. Eu quero 10, irmão. Eu quero 10, e se não for 10, está errado. Eu quero fazer o melhor. Eu tenho expectativa em fazer o melhor, eu quero. Eu quero viver 2023 diferente. Mas eu não vou lançar minha semente das costas. Eu vou lançar minha semente e vou aguar. Eu tenho expectativa. Eu vou lançar minha semente. Eu vou, Senhor, abençoa. Senhor, abençoa. E vou fazer o meu melhor com expectativa. Tudo na vida tem que ter expectativa. Tem gente que não tem mais expectativa nenhuma. Por isso tem gente que vem na igreja por vir. Prega por pregar. Canta por cantar. Não tem vida. Quem não tem expectativa não tem mais vida. Não tem ânimo. Você viu pessoas sem expectativa? Aqueles acumuladores compulsivos têm expectativa? Rapaz, está julgando ele? Eu não. Tadinho deles. Porque alguma coisa aconteceu na vida que trouxe um trauma tão grande que não tem mais expectativa de vida. Onde já se viu juntar uma lata de sardinha de 5 anos que já venceu? Você nunca vai comer. Joga isso fora. Mas não tem nem expectativa. Foi roubado meu sonho. Tem expectativa. Quando nós lemos a história de Gideão, ele é um homem que tem expectativa ou não tem? Deus olha isso, gente. Todo mundo está lá se escondendo, não quer mais semear. Por quê? Porque vem os midianitas e rouba. Que expectativa eu vou ter, ô pastor? Não tem expectativa nenhuma, não. Gideão fala assim, eu tenho uma expectativa. Eu vou pegar, e na hora que eu colher, eu vou esconder no lagar, porque o lagar é o lugar das uvas, e são épocas diferentes. Então, quando os caras vier aqui, eu vou ter enganado eles. Eles não vão roubar. Eu tenho expectativa com a minha colheita. De repente, num dia desses, aparece o anjo e diz assim para ele, eita, rapaz valoroso, eita, homem valente. O cara é valente, nem para ele diz assim, eu não sou ninguém, eu não sou nada. Ele fala, você ainda tem expectativa na sua vida, você ainda quer viver, você ainda tem sonho, e Deus está vendo isso em você, na tua força você vai viver milagre. Que coisa mais linda do que essa? Aí o cara está tão desanimado e fala, meu Deus, como? Me dá um sinal, faz alguma coisa para mostrar que o Senhor me escolheu mesmo. E Deus mostra que é com ele. Peça para Deus, Senhor, mostre que tu és comigo, valida a minha fé, valida o que eu acredito, Senhor. Quem está entendendo pode dizer glória a Deus. Ele está dizendo, tenha expectativa. Amém. Se entendeu para a tua vida qual a área? Por isso que eu sou sincero, irmão, vocês me perdoam. Eu sou agoniado. Eu sou agoniado. Quando eu vejo pessoas perto de mim que não tem mais expectativa. Eu fico agoniado, gente. Fico agoniado. Pessoas que vão levando, principalmente eu falo em relação à igreja, porque é a minha vida. Está envolvida aqui.
Quando pessoas levam seus ministérios sem expectativa. Quando as pessoas trabalham na igreja sem expectativa. Quando as pessoas vivem sem expectativa, isso dá uma agonia. Porque você tem um Deus tão grande, tão maravilhoso, que te chamou, que te salvou e que te deu oportunidades e você está sem expectativa. Diga assim: Senhor, ressuscita os meus sonhos. Amém. Diz aqui o versículo 7. Doce é a luz e agradável aos olhos ver o sol. Ainda que o homem viva muitos anos, regozije-se em todos eles, contudo, deve lembrar-se que há dias de trevas, porque serão poucos. É isso que a Bíblia diz? Serão muitos. Credo, apóstolo, eu não quero dia de trevas, não. Tem gente que fala assim: você tem uma pregação pessimista. Não, eu tenho uma pregação realista. Todo dia vai estar tudo bem? Tudo vai dar certo? Sempre, todos os dias? Não. Mas ainda que tenha vale da sombra da morte, quem vai passar com você? Deus? Ou você não crê nisso? Não vai roubar a expectativa. Ainda que você tenha esses momentos de trevas, que serão muitos, o Senhor não vai te abandonar nos dias das suas trevas. No dia das suas dificuldades, Deus vai estar com você. Ah, apóstolo, eu só queria vida boa, só queria dia bom. Eu também, irmão. Quando eu olho, há 20 e poucos anos atrás, eu falo: meu Deus, magro, um cabelo, e a vida passando. Gente, quando a gente, na quarta-feira, estava o caco do bagaço, sabe? Não dava nada. Sabe quando você passa aquele no moedor de cana, assim, vem a cana assim, ó. Aí você fala: não vai mais tirar um caldo dessa cana. O que o cara faz, o tiozinho lá? Ele torce, mano. O motorzinho pula. A Kombi não vai. E sai lá uma gotinha. Fala: pronto, agora você pode jogar fora. Tem dia que a gente está assim, sim ou não? Só o bagaço da cana. Às vezes eu prego aqui na semana, principalmente, você está pregando assim, a palavra é boa, mas você vê o pessoal está assim, ó. Está só o bagaço da cana, irmão. Só o bagaço. Trabalhou o dia inteiro, e correu, e fez, e aconteceu. Mas aí consegue arrancar aquele pouquinho assim. Aí na quarta-feira eu estava assim. Aí o mestre ainda me coloca um gigante, meu. Cara, Julião deu, eu não preciso nem ser o Júlio, o Harley deu 3 voltas em cima de mim. Eu falei: eu bati, não precisa dar golpe. Já cansei. Esse dia que a gente não está bem. Agora teve outros dias que eu joguei todos para o lado. Não foi, mestre? Me ajuda. Vou aprender a técnica. O mestre pediu para o mestre, o sensei Regis, vai lá e pega ele, porque ele está jogando todo mundo. Foi, não foi, mestre? Me ajuda. Foi. Estava melhor, estava mais vigoroso. Aleluia. Não sei o que aconteceu naquele dia, mas estava bom. E jogavam para lá, jogavam para cá. Só de olhar nessa quarta, Tiago já falou assim: não me coloca para lutar com as crianças. Porra, cansado. Tem dia que a gente está assim, entre aspas, são dias de trevas. Nossa, apóstolo, mas não é simples, é só dormir. Mas às vezes tem coisas que a gente acorda e tem tanta coisa para enfrentar na nossa vida que é um dia de trevas. A gente vai dormir falando: meu Deus, amanhã tem tanta coisa para resolver, o tempo não vai dar. Esses dias eu estava conversando com a Arilson falando dos momentos difíceis. Mamãezinha está lá precisando de cuidados, quer fazer o melhor, fala: puxa vida, o que eu posso fazer, eu faço. Eu durmo no hospital com a minha mãe, corro com a minha firma, e cuido dos carros, e cuido das coisas, cuido da família, cuido dos meus problemas. É dia de trevas. Mas teve outros momentos que foi dia de luz, e fazer o quê? Está na nossa mão, Arilson? Não está. A gente faz o que a gente pode. Assim é a vida. Dias de luz e dias de trevas, então se prepare para viver todas elas. Mas o que mais me anima é saber que seja luz ou seja trevas, vai o meu Consolador comigo. Deus não me deixa jamais. No dia de trevas de Jó, Deus estava com ele. No dia de luz de Jó, Deus estava com ele. Ou seja, o importante é saber que Deus está conosco. Um dia, se Jesus não voltar, tu morre, irmão. Tu crê? Essa é a realidade.
Às vezes a gente vai olhando, todos envelhecem, até os mau caráteres. Sim ou não? Só pessoa de bom caráter envelhece? Não. Às vezes a gente fala, os velhinhos, tadinho do velhinho ali. Ó. É um mau caráter que às vezes envelheceu e fica sozinho jogado num canto. Nossa, apóstolo, que chato. Chato nada, é o que você está plantando na sua vida, é o que você está escrevendo a sua história, para ser amado ou para ser odiado, são as suas decisões. Pessoas que foram usadas pelo diabo para azucrinar a vida de muita gente, aí depois ficou velhinho, tadinho. É assim? Não é. Pessoas que acham que por causa da sua juventude são melhores que os outros, um dia você envelhece também. E você descobre a coisa que mais fere o coração das pessoas. É que elas não param para pensar nisso. O Márcio me acompanhou nessa. Porque ele já teve 2 casas de recuperação, eu fui nas 2. De recuperação não. De o asilinho lá, como chama? Casa de repouso. Casa de recuperação não é a Val de Jaboque. Casa de repouso, também já fui lá. Você chega lá, coisa mais triste da vida é você olhar que a gente passa anos da nossa vida, muitas vezes sem amar pessoas ao nosso lado. Passa por cima de tantas coisas para chegar nos nossos objetivos, para ter, para ser, sabe? Aquele negócio de ter aquela casa, ter aquele carro, ter aquela vida bem-sucedida e fazer acontecer, para que você seja feliz. A ideia que na verdade é super errada. Porque quando você entra numa casa dessa, você vê às vezes, não falando de caráter dos velhinhos ou nada disso, só abrir para entender que as decisões nos fazem ter bom caráter ou não. Você olha uma pessoa que lutou sua vida inteira e agora a vida dela se resume a uma cama de solteiro e um criado mudo e um copinho de água para ela. Aquela pessoa deve parar e fazer a interrogação: do que valeu a pena a minha existência? Eu não quero deixar para pensar isso lá. Eu quero pensar hoje. Ai, credo, posso pensar isso hoje é ruim. Não, é muito bom, porque você vai analisar o que é que você está fazendo da sua vida. Aqui a Bíblia está nos ensinando que por mais que você fizer, por mais que você conquistar, por mais que você tiver dinheiro, por mais que você fizer e satisfazer, saiba que tudo isso é vaidade e fica aqui. Mas ela não está ensinando a gente, já que fica aqui, então não faz mais nada, não. Ela está dizendo, viva com contentamento, saiba o que você está fazendo, mas saiba muito mais como é que você está se relacionando com as coisas que você tem, com as pessoas que você ama. Conheci gente rica, mas elas não tinham condições de mudar a história delas, porque envelheceram e vão morrer como qualquer pessoa que é pobre. Diante de Deus, são todos iguais? Sim, todas as pessoas são seres humanos, todas as pessoas são pecadoras e todas elas vão no mesmo destino, a morte. Ninguém é diferente. Pode enterrar num cemitério aqui, outro no cemitério lá, um pode ser na Cachoeirinha, outro pode ser lá no Morumbi, não importa. Mas é pó e tudo é vaidade. Sim ou não? Então, para a gente fechar hoje e refletir na nossa vida, o versículo 9. Quem está sendo edificado pode dar um glória a Deus? O 12 você medita com a sua família, amém? Mas esse aqui eu fecho para a ministração de hoje, porque o 12 é uma reflexão terrível. Se nós vivemos com essa consciência do capítulo 12, é tremendo. Mas olha o que diz o versículo 9. Alegra-te, jovem, na tua juventude, e recreie-se o teu coração nos dias da tua mocidade. Anda pelos caminhos que satisfazem o teu coração e agradam os teus olhos. Sabe, porém, tenha consciência que de todas essas coisas Deus vai pedir conta. Afasta, pois, do teu coração o desgosto e remove da tua carne a dor, porque a juventude e a primavera da vida são vaidade. Vaidade. Nu eu vim, nu eu volto. Titio Hernandes tem uma palavra que eu gosto muito, que ele diz que entre o berço e a sepultura
existe uma história sendo escrita. Qual a história que você está escrevendo da sua vida? Nosso apóstolo, não era só financeiro, é tudo, irmão. É espiritual, é sentimental, é físico, é financeiro, é familiar. São os teus sonhos. É a tua vida integral que está em jogo para o ano de 2023. E estará em jogo para 2024 e todos os anos que se vierem a seguir, se Deus assim nos permitir. Mas o que nós devemos fazer? Fecha. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais dirás: não tenho neles prazer. Desfruta da sua vida. Invista. Tem expectativa. É a sua porção debaixo deste sol. É o que lhe cabe. Se coloca de pé em nome de Jesus. Eu quero, nesse momento, orar por você. Talvez você está vivendo sem expectativa. Eu quero pedir que o Senhor traga expectativa ao seu coração nesta manhã. Talvez você nem fez o seu projeto de vida porque você nem acredita mais nisso, nem acredita que ano que vem vai acontecer alguma coisa. Espero que essa palavra te anime, te dê vida, porque ela é aplicável para todas as áreas da sua vida. Pergunto para os líderes, como que você vê cada ministério que vocês são responsáveis? Como que você olha para a igreja? Como que você olha para você? Que expectativa que você tem? E eu falo para você de altar, para a igreja inteira. Se você não tem mais expectativa com aquilo que você exerce, dar a minha mão, desiste. Desiste. Se você não quer lutar por isso, se você não quer mudar essa mente, pode parar. Agora você diz assim: apóstolo, eu não tenho força. Eu não sei como, mas eu quero viver algo diferente. Então vem comigo. Vem comigo. E vamos projetar. E vamos sonhar. Vamos orar. Porque em Deus nós faremos proezas. Em Deus nós vamos viver coisas grandes. Deus é que nos ajudará. Deus vai dar oportunidades para você e para mim, para nós crescermos. O Senhor abençoe a tua vida, abençoe a tua casa. Que o Senhor te dê uma semana de paz e de prosperidade. Que o Senhor te guarde. Que o Senhor seja contigo. Que o Senhor dê ordem aos seus anjos para te guardar e para te livrar de todo mal, em nome de Jesus Cristo. Que as bênçãos do Senhor estejam sobre a tua vida. Que os milagres alcancem a tua casa. Eu declaro que você e a tua casa sejam abençoados no nome santo de Jesus Cristo. Amém. Que a graça de Deus Pai, o doce amor de Jesus Cristo e a comunhão com o Espírito Santo de Deus esteja sobre nossas vidas, não somente hoje, mas para todos sempre. Amém.